que vamos, pessoal. Olha só. Vou te mostrar o que eu acho muito importante de tu conseguir resolver num circuitinho para que tu tenha uma bagagem boa aí para o vestibular. Eu diria que se tu dominar o tipo de circuito que eu vou te apresentar agora, a chance de tu resolver as questões de vestibular relacionadas aos circuitos mais básicos é enorme. Então, o último exemplo para essa aulinha de associação de resistores, uma associação mista. Ah, professor, aquela que tu acabou de resolver, né? Não, mas é que eu queria fazer de um jeito que faça sentido pra gente, ó, sofrer um pouquinho mais. A gente poderia continuar essa brincadeira, né? Mas para início de conversa, ó, um circuitinho como esse, ele está de ótimo tamanho. Quando a gente dominar um circuito desse, a gente está bem na foto já. Vamos colocar aqui uns resistores legais para a gente trabalhar. Coisa linda! Cara, dá pra fazer tanta pergunta, mas tanta pergunta num circuito desse, que seria incômodo. O que eu gostaria é que vocês conseguissem calcular qual é o I que passa em todo o maldito resistor, I1, I2, I3, I4 e I5. E gostaria que vocês tivessem a capacidade de determinar qual é a tensão U em cada maldito resistor. Qual é a tensão que atua no 1, no 2, no 3, no 4? Quando tu estiver apto a fazer isso, cara, tu tá bem. Tu tá bem e tá acima da média. Palavra de honra. Não é todo aluno que chega no vestibular com isso resolvido na mente. Faça a tua parte, aprenda isso aí, tu sai na frente. Cara, temos que começar aplicando os conceitos observados na aula de hoje. Vamos tentar enxugar esse circuito, deixar ele pequenininho, deixar ele bobinho. O que já dá para garantir aí e fazer a conta? R1 e R2 estão em que tipo de associação? Sério, quanto é que vai dar o resistor equivalente deles? 1, 2, vou chamar. 40. Show. O que mais? R3 e R4 também estão em? Então o resistor equivalente entre o 3 e o 4 ficará 45. Apesar da letra, né? 20, eu juro, e 25 deu 45 ohms. O resistor 5 não tinha parceria ainda, não era nem série nem paralelo com ninguém, ficou mofando ali. Pô, já deu uma melhorada aí no circuito, já está mais amistoso. O que dá para enxergar agora? R3, 4 e R5 estão em paralelo. Qual é a regrinha mágica que dá para aplicar aí? Legal, pega o de 45 e bota 2 de 90, ficam 3 de 90 e 90 dividido por 3, 30. Que delícia que é fazer isso. Ficou então 1 de 40 em série com 1 de 30. Ah, agora vai ficar fácil detonar o circuito. Porque como os que restaram estão em série, basta somar. Pô, aquele circuitinho feioso do começo ficou um circuitinho bobinho de resolver. Um único resistor de 70 ohms alimentado com 210 volts. Observe, meus queridos, que aquele circuito nem existe. O circuito verdadeiro físico que existe na bancada do laboratório é esse. E tu no papel foi criando circuitos similares que tinham o mesmo resultado final de corrente elétrica. E chegasse nesse circuito que é uma representação daquele. O perigo é tu entender o que tu calcula aqui que vale para cá. Esse é o grande perigo. Vamos lá. URI no circuitinho. O U, 210. A resistência, 70. Está multiplicando, passou
dividindo, calculei o U, que é 3 amperes. O I, que é 3 amperes. Para quem que vale este I? Este é o detalhe. Tu concorda que aquele I vale para esse cara de 70? 3 amperes? Vale para cá também, né? 3 amperes para esse e para esse. Por aqui chega a quanto? 3 amperes. Quanto que vai para cima, quanto que vai por baixo? Até daria já para arriscar que o número é confortável, né? Mas eu não queria fazer esse chute agora aí. Por mais que nós fizéssemos a proporção. Mas eu gostaria que vocês percebessem que se chegou 3 amperes, vai sair 3. Quer dizer que esse 3 amperes vale para esse cara aqui, né? Quer dizer que chegou 3 amperes aqui, eu ainda estou em dúvida quanto passou para cima e para baixo, mas sei que passou 3 amperes aqui. Portanto, esses 3 amperes vale para o resistor R1 e R2. 3 amperes, 3 amperes. Beleza. Não te precipites, né? Não vai achar que todo mundo é 3 amperes. Não faz sentido. Não faz sentido brotar 3 amperes aqui e aqui. De onde é que veio esses 3 amperes? Não faz sentido. Mas pense, dá ou não dá para calcular a tensão no 1 e no 2? Dá para fazer URI, né? Tanto no resistor 1 quanto no resistor 2. Muito comum o aluno insistir que é 210. 210 é tudo. O 1, R1 é 10 e o I é 3. Portanto, eu descubro que a tensão atuando no resistor 1 é 30 volts. Posso fazer a mesma coisa no resistor 2, 30 vezes 3 na matemática profunda, 90 volts. Pensem comigo, se sobre esse cara tem 30 volts e sobre esse cara tem 90 volts, de um total de 210, quanto que tem que sobrar nesses caras aqui? Gastei 120, tinha 210, sobrou 90, né? Outra maneira, já que se a pessoa tem dificuldade de enxergar, que eu posso pegar a tensão total, subtrair a tensão que já foi usada e descobrir o quanto está sobrando, o aluno também poderia enxergar. Esses resistores todos estão representados por essa associação aqui, que estão representados por esse indivíduo aqui, ó. Se eu fizesse U igual a R vezes I neste representante, eu concluiria que sobre ele recai 20 volts. Então, aqui é 20 volts. 90 volts, desculpa. 30 vezes 3, 90 volts. Cuidado, gente, esses 90 volts está aplicado sobre o R5, mas vai ser dividido uma parte para cada um entre R3 e R4. Então, muito perigoso isso. O U5 eu sei que é 90, mas não sei ainda quanto é o 3 e o 4. Muito perigoso. Já que eu sei o U e o R do sujeito 5, já que eu descobri que ele vai ser alimentado com 90 volts e tem 90 ohms, eu posso descobrir que a corrente que o percorre dá 1 ampere. Pensem comigo, se chega a 3 amperes aqui nesse nó e vai 1 ampere por baixo, quanto que tem que ir por cima, pô? 2 amperes. Afinal, 3 menos 1 é 2. Assim eu descubro que I3 e I4 é 2 amperes cada um. Assim como o I5 eu acabei de calcular que é 1 ampere. Finalmente, se eu sei o I atuando no 3 e no 4 e sei o valor de suas resistências, eu posso duas últimas vezes aplicar o URI, a fórmula sagrada dos circuitos elétricos, e matar a charada. O U3 eu não sei, o R3 é 20 e o I é 2. 2 vezes 20, 40 volts. Se dos 90, 40 estão no R3, 50 devem estar sobre o R4, vamos garantir. O U é 25 e o I é 2. O 4 igual a 50 volts. 40 volts, 50 volts. Show! Cara,
É inacreditável quantas vezes eu usei URI. Só vamos contar, só por curiosidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Se o cara sabe usar o URI e sabe um pouquinho de associação de resistores, em série, a mesma corrente, divide a tensão. Em paralelo, a mesma tensão, divide a corrente. Um jeitinho a gente vai detonar todos os circuitos. E alguns ainda até o final do ano, bem piores do que esse, com certeza. Use de exemplo para culmear a apostila. Fala, tens mais uma dúvida? Discursivo é o que eu mais gosto. Yeah! Discursivo, página 15, exercício 0419. É sempre melhor esse discursivo. Como tem geralmente 2 no final de cada capítulo, cara, façam os discursivos, cara. Vale muito a pena. Página 15, exercício 419, né? É o 19, querida? Página 15, estamos na física 2C. Exercício 0419. Vai lá o seguinte. O sistema de aquecimento de um chuveiro elétrico está representado na figura ao lado. Com a chave na posição inverno, o chuveiro dissipa 2.200 watts, enquanto na posição verão dissipa 1.100 watts. A tensão na rede de alimentação é 110 volts. Admitindo que os valores dessas resistências não variam com a temperatura, responda. Então ele fez um circuitinho. O circuitinho do chuveiro, bem simplificadamente, era assim. Na posição verão a chavezinha ficava aberta e na posição inverno a chavezinha vinha para cá e fechava, conectando a resistência 2 ao circuito. Então na posição verão só tinha a resistência 1. Posição inverno ficavam as duas resistências. Qual é a corrente, o valor da corrente que passa pelo fio de alimentação do chuveiro quando este está ligado na posição inverno? Pô, quando ele liga na posição inverno, as duas resistências juntas dissipam, de acordo com o enunciado, uma potência de 2.200 watts para uma tensão elétrica U de 110 volts. A corrente que vai alimentar o circuito tem que dar cabo, então, de alimentar esses dois resistores. Nós vimos que potência é U vezes I. Eu poderia usar essa fórmula, achar o I, para matar a charada. Com a potência 220 e o U, que alimenta o chuveiro, é 110, eu calculo o I. Está multiplicando, passa dividindo. I igual 22 por 11 é 2 com o 0, 20 amperes. Tem que chegar a 20 amperes para poder ligar no inverno. O desenho não me ajudou a matar essa charada, né? Foi pelo enunciado, o desenho ali não me ajudou nesse aspecto. Depois, qual o valor das resistências R1 e R2? Ele disse que, admitindo que os valores dessas resistências não variam com a temperatura, ele não garantiu que elas eram iguais, né? Eu vou ter que considerar que elas são iguais. Por quê? Quando eu conectei do inverno para o verão, dobrou a potência do chuveiro, né? Então eu tenho que considerar que elas são iguais. E aí eu vou preferir fazer o cálculo com uma delas apenas. Qual é o valor de R1 e R2? Potência é igual a U vezes I. Eu poderia pegar a potência quando é verão, que é só uma delas que está ligado, né? Calcular o I que percorre uma delas. E depois jogar no URI para descobrir a resistência. Vamos fazer assim. Por que agora eu estou usando a potência de 1.100 watts? Porque eu estou considerando a posição verão, onde apenas essa resistência vai estar conectada ao circuito. Essa não vai estar conectada. O U, que é a tensão desse para esse fio, é 110 volts, tá? Foi no enunciado também. Aí eu calculo o I. Tá multiplicando, passa dividindo. Corta os zelinhos. I igual a 10 amperes. Esses 10 amperes vão percorrer aquele sujeito. Se eu faço o URI mais uma vez, o U, 110 volts. O R, eu quero descobrir. E o I, que percorre o resistor 1, 10. Está multiplicando, passa dividindo. A resistência é 11 ohms.
E a resistência 2 tem que ser igual, porque senão não faria sentido a potência ter dobrado quando eu conectei com um resistor a mais. Então R1 é igual a R2, que é igual a 11 ohms. Eu poderia também, em vez de ter usado as duas fórmulas, eu poderia ter substituído uma pela outra e ter isolado, por exemplo, o I numa e jogado na outra e ter usado a fórmula P igual U ao quadrado sobre R. Se eu calcular para o verão, eu já vou achar a resistência de um deles só, que vai dar 11. Se eu tivesse calculado para o inverno, eu vou achar uma resistência elétrica que é a metade. Porque R mais R em paralelo dá R sobre 2, né? Aí teria que tomar cuidado para não responder errado. Certo? Já vamos aproveitar, né, para olhar o gabarito, 20 e 11 ohms. Muito bem. Show. Muitíssimo obrigado. Boa pedida. Tem uma aí?